Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos iniciando, como sempre, dentro da rica estrutura do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul, mais um Sala de Prescrição, aquele programa esportivo que fala de tudo, até de esporte, tendo o prazerzaço de receber um dos ícones do jornalismo e da crônica esportiva do Rio Grande do Sul, um cara que a gente tava conversando em off, e eu já acompanho ele há muito tempo. Falamos sobre vários programas que eu tive a oportunidade de vê-lo e vários textos que eu tive oportunidade de ler e que vocês, colorados, vão reconhecer como a voz do Estádio Beira-Rio. Tô falando do meu amigo Hernani Campelo. Pô, que prazer poder te receber e espero que tu esparja luzes sobre nós. Obrigado, Jefferson Oliveira. Muito obrigado pelo convite, João Rios, Fossari, toda a equipe aqui do Simers. Uma alegria muito grande poder estar aqui, contar um pouco dessa trajetória aí, falar de futebol, dessa coisa tão importante na vida de todos nós, mas especialmente na minha. Doutor João Marcos Riso, acompanhou muito o homem aí? Nossa senhora, principalmente quando ele estava na Guaíba. E hoje não tem como não acompanhar, né? Tu vai no estádio, tá lá o grito do torcedor. Hoje ele é a voz do Beira-Rio, né? A gente fica sentindo dele não estar mais na rádio do dia a dia, porque o Campelo sempre teve opiniões fortes, opiniões bacanas, as discussões eram muito boas quando ele participava e a gente sente um pouco falta disso, né? Então é um prazer. Eu também. Que bom. É um prazer te ter aqui com a gente. E o nosso guerreiro José Fossari, o senhor já quer começar? Em absoluto. Estou aqui para... Fogueirando a coisa aí ou Estou não? aqui como velho soldado na trincheira, conforme o seu comando, meu comandante. Pô, eu tô meio humilde hoje, não viu? Estamos. É demais, nós vamos ter que despertar. Primeiro, realmente, quero satisfação, viu, Hernani Campelo? Tu estás aqui, eu como colorado, o Riso como caxiense colorado, eu sou colorado, ele é caxiense e colorado. Eu tô dividido. Mas é um grande médico, grande pessoa, assim como o Jefferson, são pessoas que eu tenho a maior satisfação em conviver com eles. Mas eu não vou deixar constrangido, eu estava dizendo há pouco pro Hernani, que desculpe o senhor e a senhora, mas eu estou tão assim insatisfeito. Injuriado, é só um adjetivo muito com essas coisas que vem correndo no internacional. Mas te juro que eu não vou deixar o nosso convidado constrangido, até porque ele é a voz do Beira-Rio. E que voz bela, porra, como é que é? Depois eu gostaria de saber como é que é o fulano de tal, todo mundo aplaude, fulano de tal, aquelas coisas, como é que vocês fazem para poder discernir melhor o mais aplaudido, o menos aplaudido. Só no som já se vê isso. Mas aquele que é vaiado, que tu tem que sair de lado para não deixar constrangido ele, deve ser um momento difícil ali, né, Hernani? Obrigado pela pergunta, é muito legal estar aqui mesmo. Isso vai muito da vivência, né, do clube, da arquibancada. Eu sou oriundo também de arquibancada, fui de torcida organizada do Inter na minha juventude, com muito orgulho. Torcida organizada não é feito só por marginais, tem muita gente boa em torcida organizada. E sou da cultura da arquibancada do cimento. E tem muito desse feeling, assim, né? Que é uma coisa natural. Quem vive o Beira-Rio há tantos anos, como vocês também convivem, conseguem perceber quando o jogador vai ser vaiado, ou menos aplaudido, ou mais aplaudido. E aí vai do improviso na hora. A questão da locução do estádio e da operação toda, de telão e áudio, ela tem várias regras, vários regramentos. Tem as questões dos regulamentos dos campeonatos. O campeonato Conmebol tem algumas exigências a mais em relação aos campeonatos da CBF, que já tem algumas exigências diferentes em relação aos campeonatos da Federação Gaúcha de Futebol. Então, a locução do estádio ela tem que seguir esses regramentos
Tem as questões comerciais, então durante a semana eu preparo um roteiro, converso com as outras áreas, com a questão dos parceiros que fazem, tem a parte comercial, porque tem as inserções que tem que fazer, então tem o roteiro comercial, tem o roteiro da operação do jogo, feito pelo Departamento de Operações do Internacional, e tem os regramentos e algumas exigências de roteiro também, no caso do Campeonato Brasileiro da CBF. Tem, inclusive, minutagem disso, né? A CBF exige que os times entrem em campo 8 minutos antes de iniciar a partida, por exemplo. Então, toda a questão da operação do telão de áudio e vídeo e da locução, ela tem que estar adequada a essas questões, né? De regramentos, enfim. E aí, a partir disso, eu faço um roteiro do meu trabalho, mas a partir disso vai a liberdade de, na hora de improvisar. Eu não escrevo no roteiro, como em qualquer roteiro, ou na maioria dos roteiros mesmo de programa, não escrevo exatamente o que eu vou falar, né? Mas tem ali o que tem que ser dito. Aí vai da criatividade na hora. Mas certamente, desculpe interromper, desculpe, eu não quero monopolizar a palavra, só que isso aí é uma das coisas que eu fico em dúvida, que eu fico assim, como não tenho essa vivência, né? Claro. Tu sente quando o cara vai ser muito aplaudido e aquela ênfase na voz que tu dá, o fulano de tal lá, aí tu sabe que vem um aplauso, e tu sabe quando o cara vai ser vaiado. Como é que tu consegue habilmente manipular esse tipo de situação? Isso é o improviso da hora e muitas vezes de pensar antes. Vou lhe dar um exemplo. Teve recentemente um treinador do Internacional, que hoje está no co-irmão, o técnico Mano Menezes, estava num momento ruim ali no Inter, e eu percebi que ele seria vaiado. E casualmente era o dia do aniversário dele. Aí na hora que eu vou falar, termina a escalação, eu falo, técnico, fulano de tal, né? Aí eu falei, técnico, o aniversariante do dia. Ninguém vaiou e muitos aplaudiram, Mano Menezes. Só é uma questão da sacada ali na hora, sacada, né? Na hora. Do improviso. Mas esse até não foi tão na hora, porque eu já sentindo que o Mano Menezes poderia, ou o treinador do Internacional naquele momento poderia ser vaiado, o que acontece, né? Eu já tinha pensado nisso. E eu imagino que num recorte, se a gente fosse fazer uma estatística, o técnico deve ser o mais vaiado de todos. Eu acho que depois do juiz, sim. Será que não? Depois do juiz. Até que não, cara. Sabe, no caso do Inter, nesses 2 anos e meio que eu tô também exercendo a função de locutor do estádio, não foram muitas vezes, não. E o que geralmente eu faço, respondendo objetivamente a tua pergunta, Fossari, é quando eu sinto ou quando eu ouço, porque daí quando eu vou fazer a locução, a janela da cabine fica aberta, para ter um feedback do público. Sim. Quando eu ouço alguma coisa, quando eu percebo, ou enfim, já sei que vai ter, um jogador que já vem sendo marcado nos jogos anteriores, eu alongo a fala. Tá. Pra dar uma cobrida. Porque, se eu falar rapidamente, número 3, Fossari, dá tempo da vai ecoar. Se eu falar Fossari, de alguma forma, a vaia é um instrumento, extremamente correto por parte do torcedor. Minha diretora, como é que só chamaria o nosso coordenador, Dr. Jefferson? Dr. Jefferson só vai ser aplaudido, né? Com não, toda, daqui toda essa pra frente eu só vou chamar. Não preciso chamar Fossari! Jefferson. Tá bom. Agora vai ser, vamos pegar agora essa vai vinheta. ser Fossari! Tem uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. O Pinga, quando veio aqui, ele falou o seguinte. Eu gostei. Ele disse, a gente escutava o que saía lá da Coreia. O cara te xingava na Coreia, a gente sabia que o cara estava te xingando. Eles escutam a manifestação quando tu tá... Eu tenho dificuldade para responder essa pergunta, porque tu diz no campo? No campo. Não, no campo não. Eles estão lá dentro. Estão para entrar. No vestiário? Não escuto, creio que não. Não escuto. Porque isso é uma manifestação legítima que, por exemplo, a vaia ou o aplauso, como acontece com o Alan Patrick, que é torcida entra em extra, ou o D'Alessandro, né? Mas quando tu tá anunciando, eles já aqueceram? Eles já aqueceram. Só tem um momento, e aí é a questão dos regramentos, né? As competições Comebol, a locução dos estádios é obrigada pelo roteiro da Comebol a dar a escalação no sistema de som e nos telões dos estádios durante o aquecimento dos times. Aí eles ouvem. Aí é outra Mas coisa. ontem eu achei que tu estendeu muito o Borré. Como é que tu fez o Borré ontem, se chamou? Rafael Santos Borré!
o Borré é um jogador... Que ele é Eu aplaudido. entendi a entrelinha da sua pergunta. ele é Perspicaz pergunta. Mas eu vou dizer o seguinte. Pô, Sari, não pode abandonar esse programa. O senhor que é um grande observador, já notei, vou dizer o seguinte. O Borré, eu tenho algumas manias, né? Com nomes e tal. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a minha descendência pelotense. Meu pai era de Pelotas. Em Pelotas, a imprensa até hoje adora falar os nomes compostos, né? Então é o Grêmio Atlético Farroupilha, o Esporte Clube Pelotas, o Grêmio Esportivo Brasil. E eu gosto de nomes compostos, eu acho que vai bem na locução. E o Borré é um que eu sempre falo o nome inteiro, Rafael Santos Borré. Eu tenho... E aí, talvez seja uma deficiência minha, provavelmente. Eu tenho dificuldade para fazer a locução dos nomes curtos. Mas isso é uma coisa que eu acho... legal o nome composto. Hernani, eu acho que isso é é a tua estirpe do jornalismo antigo, cara. Né? Pô, a gente ouvindo o professor Rui Carlos Osterman, né? O Lauro Quadros, os caras sempre puxavam pro nome completo. E isso é bacana, né, cara? Eu acho bacana isso. Acho que a locução, pelo menos a minha, eu acho que fica melhor com um nome maior, mais expandido. Continuando na questão da locução e pegando um gancho na pergunta do Dr. Riso, com a reforma dos estádios e com as cabines mais hermeticamente fechadas, isso fez diferença pro cara que tá fazendo a locução, a narração, ou etc? Eu não tenho dúvida que mudou o som, né? Em alguns momentos para melhor, talvez outros para pior. Tu perde um pouco a questão epidérmica do jogo, mas para fazer uma locução, principalmente a narração de jogo, o barulho ambiente atrapalha muito. Eu dou um exemplo disso. Um belíssimo estádio, né? Evidentemente, esse que eu vou falar agora. É muito complicado transmitir jogo lá, que é o estádio da Arena, do Atlético Paranaense, porque ele é fechado, é uma barulheira. E aí, como repórter mesmo, eu transmiti um jogo lá do Internacional, 2 até do Internacional recentemente, um em 2017, outro em 2019, com o estádio fechado e com 50 mil pessoas. Cara, tu não consegue ouvir o estúdio, tu não consegue ouvir o narrador, mesmo que tu bote o retorno. E aí tem uma questão, né? Toda reportagem e transmissão de futebol tu faz com fone de ouvido. Quanto maior é o barulho do ambiente, seja um estádio aberto, e nesse caso específico um estádio fechado, ele é um ginásio, né? Porque ele tem o teto fechado, o estádio do Atlético Paranaense. Quanto maior é o barulho ambiente, maior tu tem que colocar o volume do teu retorno. E aí tu? E se tu não aumentar o volume, mais tu vai falar. O desgaste da voz, ele é maior, mas até acho que não causa muito prejuízo. Mas a questão do retorno, sim, né? O uso continuado do fone de ouvido em transmissões, em programas de rádio e por 10, volume. 20, 30 anos e com volume, gera perda auditiva, né? Mas com certeza. Ô, doutor Fossari, nós temos que perguntar uma coisa. O Hernani Campelo, ele tem Colorado e tal, a voz do Beira-Rio, mas ele tem uma identificação grande com o Cruzeiro de Porto Alegre. Ele continua sendo o Cruzeiro de Porto Alegre. Nunca vai deixar de ser o Cruzeiro de Porto Alegre. Como é que foi a entrada do Cruzeiro na tua vida? Já é da família? E como é que é ser cruzeirense colorado? E a terceira, jogo entre os dois, como é que fica o coração? Está dizendo Cruzeiro de Porto Alegre, Isso, Cruzeirinho. O Grêmio ou o Internacional que jogou contra o Cruzeiro? De Minas Gerais é o Grêmio. É o Grêmio! Essa semana agora. No meio da semana. Não, mas essa brincadeira é boa, né? O Grêmio, quando o cara não quer falar... Agora aprendi. Se o nosso presidente não gostava uma coisa, batia. Bom, então ele já sabe que não gostei muito que ele dá disse. aquela segurada. Aí dá pra vaiar. Vou entregar meu segredo aqui. Agora entregou. Se alguém veio esticar, porque eu tô tentando apagar alguma coisa. Cara, o Cruzeiro... Cláudia... O Cruzeiro é algo muito importante na minha vida, né? E é muito importante pro esporte gaúcho, um pouco reconhecido, o gaúcho, que se diz tão bairrista, né? Ele
todo respeito aos meus irmãos gaúchos, ele tem um bairrismo seletivo, né? Porque no futebol, principalmente, parece que só o que interessa é a Grêmio Internacional, que são 2 dos maiores clubes do mundo, especialmente o Internacional, que se não é o maior clube do mundo, é o maior clube do meu mundo. Mas existem coisas muito importantes logo ali, né? E o Cruzeiro é uma delas. O Cruzeiro foi o primeiro clube gaúcho a jogar na Europa, futebol. O Cruzeiro é um dos poucos clubes no Brasil que é campeão de todas as modalidades, campeão estadual de todas as modalidades coletivas, foi campeão de vôlei, de basquete, de futsal, quando essas outras modalidades eram fortes, mais fortes no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, porque Porto Alegre, convenhamos, é uma vergonha, é a única grande capital brasileira que não tem nenhum clube, nenhum time na Liga Nacional, na primeira divisão dos campeonatos de futsal, basquete e voleibol. O basquete nós estamos muito bem representados no NBB por Caxias e Santa Cruz do Sul, mas não tem time em Porto Alegre. Vôlei também não tem no estado atualmente time na Liga Nacional. E o futsal ele se espraiou e cresceu muito no interior, enfim. Então o Cruzeiro é campeão gaúcho de futsal, é o clube mais, é o segundo até hoje, clube mais vezes campeão gaúcho de basquete. É uma marca do esporte gaúcho. E o futebol, o esporte sempre foi muito forte na minha família materna, os De Lorenzi, o grande técnico Liz, que é meu primo, querido primo, um cara que a gente tem uma afinidade muito grande. E a família De Lorenzi é muito ligada ao futebol e muito ligada ao Inter. E o meu avô também foi ligado ao Porto Alegre, ao Futebol Clube Porto Alegre, chegou a ser presidente do Porto Alegre, ele morava em frente na Rua Barão de Tefé, no Menino Deus, e o campo do Porto Alegre, que depois foi do Nacional, e que depois serviu de campo de treino para o Inter nos anos 60, a Chácara das Camélias era onde hoje tem um supermercado, na José de Alencar. O vô morava na frente. E o vô tinha sido jogador, foi jogador do Porto Alegre também, e do Bancário, jogou inclusive no mesmo time do Vicente Rau, grande Vicente Rau, no Bancário. E foi árbitro de futebol, apitou Grenal, e aí foi vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, lá nos idos dos anos 30, 40, enfim. Então a família é muito ligada ao esporte. E o Cruzeiro sempre muito, muito forte. Inclusive, eu tenho nos meus arquivos, eu pesquiso muito futebol porto-alegrense, uma matéria do jornal Correio do Povo de 1968 que destacava o meu avô Hernando de Lorenzi como um dos líderes da construção do Estádio da Montanha. O primeiro grande estádio do futebol gaúcho, onde hoje está o cemitério João 23, o primeiro estádio do Rio Grande do Sul a ter túnel de acesso para o gramado e outras modernidades da época, que foi inaugurado com um jogo contra o São Paulo, em 16 de março de 1941. Inclusive, há poucos dias foi compartilhado pelo Gaúcha ZH, pelo colega Leandro Stout, que faz um trabalho de resgate histórico muito legal de coisas aqui do nosso cotidiano, um grande evento no Estádio da Montanha no final dos anos 40, no final de 1940, com a presença do presidente Getúlio Vargas. Então, esse poderoso Cruzeiro, e o vô também foi ligado ao Cruzeiro, eu aprendi desde muito pequeno a ouvir as histórias, né, nas conversas da família e tal, falar do Cruzeiro, contar as peripécias dos grandes times do passado do Cruzeiro. Isso sempre me encantou, né? E eu, desde criança, nutro um carinho muito grande pro Cruzeiro. E depois, já adulto, fui morar em Santa Catarina, trabalhar lá há alguns anos. E quando eu voltei e disse para mim mesmo, agora eu vou me aproximar do clube e vou ajudar o Cruzeiro. E aí me tornei conselheiro, já era sócio há muitos anos, me tornei conselheiro do Cruzeiro, fui vice-presidente durante muitos anos, fui vice-presidente na gestão que nós ganhamos o Campeonato Gaúcho da Série B em 2010. Era um dos diretores de futebol também, e colocamos o Cruzeiro na primeira divisão depois de 32 anos e jogamos a primeira divisão 8 ou 9 temporadas. Hoje o clube vive um momento delicado, mas vai se reerguer com certeza, tem um grande projeto vindo aí e o Cruzeiro voltará a ser do tamanho que ele merece. Quantos anos tem o Cruzeiro? Aqui, né? 112. 112 anos o clube. Não é, João? Nós tivemos um diretor do Cruzeiro aqui, ou trabalhou no Cruzeiro. Tivemos aqui entrevistando. Ex-técnico do Cruzeiro. Ex-técnico do Cruzeiro. Ex-técnico do Cruzeiro, é verdade. Falou muito bem, muito bem. Lembra dele, João? E o Grassi, né? Bruno Grassi. Que antes de ir pro Grêmio. Grêmio. Foi nosso goleiraço no Campeonato Gaúcho de 2015. Que foi aquele jogo no Beira-Rio que ele fez contra o Inter. Dia 8 de abril de 2015. Foi... Dia 8 de abril de 2015. Foi épico para ele. O jogo dos 2-2, né? Nossa. Vem cá, aliás,
É isso aí, né? Hernani Campelo. Tem o Cláudio Campelo, que é obstetra, cara, muito legal. Não sei se tem um parente. E Amigo, tem a Celi Campelo e a Tony Campelo. Esses eram parentes. Aí, ó. Viu? Inclusive, Mas e como é que tu narra? Estão arrebentando o portão 2, o portão 3 chegando, abrindo o portão 4. O que eu faço agora? Corro antes ou fico aqui? Tu chega a fazer isso aí? Não, tá bom. Não, tô dizendo quando dá confusão. O Fossário hoje veio com tudo. Quando dá confusão, nós tínhamos os textos de alerta, né? Tu sai onde? Sai pelo túnel ou não? Não, eu saio pelo mesmo lugar de sempre, não tem problema. Tá bom. Sai nos braços do povo colorado. Esse aí, viu como é que é? É o homem do povo, rapaz. Isso aí é o cara que sai, lógico, ele só tá narrando, tá fazendo tudo que pode pelo nosso internacional, doutor João. O senhor não pode dizer, o senhor é meio gremista, meio colorado, não sei onde é que o senhor anda sentando mais. Eu não sento em lugar, eu sento na cadeira. Bem quieto. Mas eu e o João somos colorado. De sofrer, né, João? Ou só não Olha, sofre? é que depende, né? Antes de ser colorado, eu sou grená, né? Eu sou do grená do povo, então eu tô muito acostumado a sofrer. Né? Há muitos anos. Esse ano foi uma barbaridade de novo, né? Esse ano, mais uma vez, isso foi... Faltou uma tava liderando, decisão eu achei enérgica que ia da ser direção tranquilo. que deram muita liberdade para no momento errado, para um treinador que se achou o Renato Portaluppi da Serra, né? E causou um tumulto dentro do Caxias no momento em que ele trouxe para a fase principal 6 a 7 jogadores de sua confiança e colocou os outros no banco. Os outros que tinham levado o time até o primeiro lugar. Aí causou um alvoroço lá dentro, tanto que agora nós tivemos a dispensa de 20 jogadores. Meu Deus. 20. Foi que eu estava torcendo para o Caxias, Muito. E assumiu agora um técnico que eu não conheço, que é Fernando Marchiório. Eu nunca ouvi falar, vou ter que ir atrás. Mas como é que vocês, desculpe sair um pouco dessa área, só para ver, porque vocês fizeram uma bela primeira fase. Vocês foram campeões, parece. Vocês tiraram o primeiro. Não, se classificou em primeiro, depois, sobrando. Nenhuma e partida, depois houve esse problema de gestão. Na então, segunda etapa. Eu jogos na segunda fase que valia o acesso e ganhou uma partida ou nenhuma. Não ganhou nenhuma. Eu queria propor uma catarse coletiva aqui, um brainstorm. Sempre é falado que a torcida gosta de sofrer, e se falou isso, né, sem se dar conta, sou acostumado a sofrer. Obviamente que as pessoas se sentem realizadas quando ganha, mas vocês acham que a vinculação pode ser esse negócio do sofrimento e do agora vai? Eu acho que não, porque cara. Quantas vezes aconteceu, e em vários times, não só na dupla Grenal, mas na dupla Grenal eu vi bastante. Quando o time tá muito bem, tá ganhando, o estádio começa a esvaziar, as pessoas começam a não se interessar. E às vezes quando bate a água, cai para a segunda divisão, por exemplo, a torcida retoma aquilo e... Eu não sei, doutor Jefferson, eu não gosto de sofrer nem por amor, nem financeiro, nem por time. Eu gosto de ser feliz. E se o time não está me fazendo feliz, eu estou sofrendo, eu gosto de sofrer. Desculpe, eu tenho o maior carinho e respeito pelo senhor. Isso consciente, mas inconsciente. Acho que nós precisamos caminhar para o doutor Nogueira. Mas isso doutor. Consciente. Não, eu acho assim, não sei se o Hernani, se Fossari concordam, mas tudo tem o seu lugar, né? Eu sei, por exemplo, a gente sabe que o Cruzeiro não pode estar na terceira divisão, né? Ele tem que estar pleiteando uma primeira divisão do Campeonato Gaúcho e, quem sabe, jogar a Série D. Então, a gente sabe o local. Agora, qual é o local de Inter e Grêmio? É disputando o título. O Internacional hoje é o time da Série A, o campeão de Série A, que há mais tempo está sem um título brasileiro. E 2005. Né? Então, isso pesa. Bom, aí a gente começa... mas tudo bem, mas eu entendo mas o título não está na nossa mão. Fato, né? Né? Não está na nossa mão. A gente pode falar daquele jogo contra... Agora, no último campeonato, onde o Flamengo foi campeão, né? Que o Inter... teve, para mim foi roubo aquilo que aconteceu dentro do Beira-Rio,
né? O Inter tinha que ter ganhado. A expulsão do Corinthians. Rodinei e depois o jogo contra o Corinthians. Mas erros de arbitragem, eles sempre aconteceram. Sim. E continuam acontecendo, eu vou usar um termo antigo, aos borbotões. Sem dúvida. O caso de 2005 é um caso, agora tá em voga esse assunto, finalmente, ainda bem, mas eu digo isso desde então e disse isso muito ainda no meu tempo de apresentador do plantão esportivo da Rádio Guaíba, de segunda a sexta-feira, durante muitos anos. O Internacional, eu sempre acreditei que o Internacional mais cedo ou mais tarde vai ser reconhecido por esse título. Porque não existe na história do futebol mundial, por um canetaço de um gabinete de um tribunal, anular 8 jogos. Sem provas contumazes. Isso não tenha existe. dúvida, não tenha dúvida. Mas é um anticlímax, Hernani. Por quê? Não tenha dúvida. Vamos ser campeões de 2005, né? Pois é, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A única coisa que vai servir Concordo. é na justificativa. Que é o anticlímax, Claro. Ok, mas é uma justiça que precisa ser reparada. Precisa. Mas eu Precisa. faço uma pergunta para os amigos. Será que se Certamente. tivesse ganho 2005, ganharia 2006? Mas isso Talvez tivesse dado ó, uma acomodada e tu preferia ser campeão brasileiro ou preferia ter sido campeão Eu mundial? preferia ter sido campeão de todos, inclusive do brasileiro. Não, ok, mas... Não. Eu Vocês acho entendem o que que eu quero dizer. esse tipo de conjectura... Hoje a gente tem, assim, uma Hoje é difícil realidade. responder isso. A realidade é o quê? Né? Foi extirpado, né? Roubado, arrancado um título do Internacional. Aliás, Grêmio e Inter não têm título de pontos corridos. É verdade. Né? Então, isso é uma lacuna enorme. Não vai ter nunca. Né? Cruzeiro, Atlético tem, nós não temos. Eu lhe respondo essa pergunta de 2006 o seguinte, é claro que eu não sei se tivesse ganho em 2005, né? Não tem uma bola de cristal. Ninguém vai saber, mas... Mas eu acredito numa coisa, que a perda do título de 2005, da forma ainda como foi, ela foi Eu fundamental acho que mobilizou o por Inter pessoal. ser campeão em 2006. Só que daí tu coloca um outro ingrediente nessa história, que talvez até seja antagônico ao que eu acabei de falar, talvez eu esteja me contradizendo, que é o seguinte, não esqueça que em 2006 o Inter perde o Campeonato Gaúcho, com gol de Luca no Beira-Rio. Pedro Júnior. E que também dizem... Também foi importante, Inclusive nos bastidores se falam muito, tem histórias publicadas em livros sobre isso, de que aquele jogo ali também acabou gerando mudanças em pensamentos de futebol dentro do vestiário do Inter que foram fundamentais. E isso faz o gancho com a catarse coletiva que eu propus, que é o seguinte, doutor Fossari. Quantos artistas e personalidades a gente fica sabendo que entraram em depressões profundas e alguns até ceifaram a própria vida exatamente porque atingiram tudo, não tinham mais objetivo. Eu tava realmente só brincando com isso. Brincando não, falando de uma maneira mais tranquila em relação a isso. Mas não sei se o sofrimento une mais ou a alegria. Isso, às vezes, como tu falou, eu já deu para notar, né, Nani? Quando o time está por cair, enche o estádio. Enche, diz, olha, preciso tirar o time dessa situação difícil. Esse tipo de atitude, eu não saberia te dizer muito, talvez, o nosso psiquiatra aqui, o Nogueira, poderia... Tu lembra, Fossari, da época do Corinthians? Eu estava lembrando disso agora. O Corinthians, ele era a pecha brasileira, era que o Corinthians não ganhava campeonato há tantos anos. 23 anos. Encheu os estádios, né, João? Chegou a Era 23 uma anos. coisa... Foi onde mais cresceu a torcida do Corinthians, que é gigante até hoje. Senhora, mas ela se manteve, mas aquela época era tipo eu mal comparando a síndrome do vira-lata, mas as pessoas se compadeciam, né, com o Corinthians e digo, agora nós vamos. Tanto que eu nunca vi nada parecido com a comemoração daquele título. Foi 77 contra a Ponte Preta. 77. Em 76, a torcida do Corinthians fez um espetáculo no Maracanã, a invasão do Maracanã na semifinal contra o Fluminense. E na final aqui em Porto Alegre, eu tinha 7 anos. Eu sou de 1969. E eu lembro, cara, de sábado de manhã na véspera, eu tenho umas memórias assim de infância de futebol que são impressionantes. O jogo de
3 semanas atrás, eu não vou lembrar. Da manhã, da véspera de Inter e Corinthians, que eu me lembro caminhando no centro de Porto Alegre com a minha mãe, e lembro do lugar, na Pinto Bandeira, esquina com a Rua da Praia, não, na Pinto Bandeira não, na outra, na Senhora dos Passos, na esquina da Rua da Praia, a gente descendo, e vinham 2 ônibus com um monte de maluco com as cabeças pra fora, eu criança, e a mãe ficou assustada e tal. Eram torcedores do Corinthians chegando em Porto Alegre um dia antes da final. E no dia da final, Inter e Corinthians, dezembro de 76, não vou lembrar a data, mas é já bem pro final do mês. Eu lembro de 2 coisas desse jogo. Lembro um pouco do jogo em si, mas lembro de 2 episódios. Meu pai tinha cadeiras perpétuas no Beira-Rio, bem no alto lá. E eu tava com meu irmão Álvaro, que tem 11 meses mais do que eu. E lá em cima, e os bombeiros, era muito calor, os bombeiros jogavam água na torcida no Beira-Rio, para amenizar o calor. E eu lembro de descer a escadaria com o meu irmão, para ir lá no parapeito ali, para a arquibancada inferior, para receber a água dos bombeiros. E a outra coisa, a torcida do Corinthians, que ocupou o setor que ficava na época a torcida do Grêmio. Que na época os Grenais tinham 25% da torcida visitante, 30%. E foi o ano, sem dúvida, para os gremistas, aonde eles tiveram o apoio de secação de todo o Brasil. Todos queriam ver o Corinthians campeão, né? Ele era o coitadinho do Então, era o Inter contra o resto do Brasil, né? Como foi lá no Rio de Janeiro, quando eles jogaram lá e tal. E realmente, eu também, agora o Campelo falando, eu fui para o estádio em 75 contra o Cruzeiro, e eu me lembro, eu estava na inferior, de fazer assim, bem pequenininho, fazendo assim para receber a água dos bombeiros, cara. Tamanho era o calor que se passava, né? Eu cheguei no estádio às 8 da manhã. Tu não recebeu o saquinho amarelo de cima também? Não. Olha, que aquilo era comum naquela época. Até me dá saudade. O pessoal botava, fazia chapéu com um jornal. Sim, exato. Fazia o chapéuzinho com o jornal, já esperando a bomba. Exato, tu não podia sair do lugar, cara, para não perder o lugar, tava repleto. Exatamente. E aí fazia xixi no copo. Eu fico, às vezes tinha um saquinho e aquilo transbordava. Com o cara que tá estacionando na frente, azar. Azar do goleiro. Tinha um amigo meu, estava no Grenal, rapaz, colorado, e ele ali, ó, transbordou, e o coitado da frente disse, pô, olha, o que eu vou fazer agora? Agora tu fica ali, porque vai ter que esperar o fim do jogo. Se sair o gol, tu perde. São coisas que aconteciam. Sabe que eu tenho saudade desse tempo que enchia metade da torcida gremista, metade colorado, e as pessoas vibravam ali. Sabe o que eu gostava no Campeonato Gaúcho, cara? De ir pro estádio, tanto em Caxias, né, quando aqui, e tu tomar o Dreyer e o cafezinho. Conhaque, Dreyer e o cafezinho. E não tinha isso, ó. Tu podia ter 10 anos se tu tava tomando Dreyer, porque tava muito frio em Caxias. O amendoim e o cafezinho passando era outro clima. Mas era sabe, mais familiar. Eu tenho falado aqui, o pessoal às vezes tem levado um pouquinho na brincadeira. Eu sempre digo o seguinte, nós aqui temos um recurso financeiro bem menor que Rio de São Paulo. Nós não podemos errar o que nós estamos errando. O que falta é gestão. E nós colocamos o presidente despreparado para isso. Eu não quero diabolizar ninguém, acho que todo mundo também quer intencionado, quer isso, quer aquilo. Eu aplaudo em relação a isso. Mas a pessoa não sabe fazer gestão. Não é possível, também não gosto de diabolizar jogador A ou B. O cara está aqui porque foi lá comprado, né? Não pode um grupo de pessoas analisar o jogador X, o cara vai à Europa, busca ele como uma grande salvação. Quando chega aqui, o cara, olha, é comum demais. Eu não sei o que está vendo. Se eu sou o presidente desse time, eu chamo todo esse grupo e responsabilizo ele por essa indicação. Mas não se fala nada, as coisas continuam, sabe? Eu acho que nós precisamos de uma coisa fundamental. E desculpe o senhor Jefferson, o senhor João, que eu estou sendo repetitivo, de gestão. Pessoas sabem fazer gestão. Planejar, executar. Ou seja, tem que fazer planejamento em relação às coisas. Eu vou dizer uma coisa... Não dessa maneira inconsequente e, desculpe, mas irresponsável. Eu vou dizer uma coisa que talvez pareça anedótica, mas eu estou falando bem sério. Talvez tivesse que ter uma cláusula para evitar isso, que a exemplo de outras coisas que tu não tá satisfeito com o produto ou o produto veio estragado, que tu pudesse devolver o cara. Sim.
Que ele tivesse embutido no contrato um período de teste. Sabe, Dr. Jefferson, na relação do trabalho as coisas são interessantes com o futebol. Porque aqui no sindicato, se houver alguma coisa nesse sentido, se nós colocarmos dinheiro onde realmente nós vamos acabar não tendo o retorno adequado para o nosso sócio, vão ser responsabilizados por isso em todas as esferas. E está correto isso, tem que ser responsabilizado. Por que o futebol não? Parece que ali é a terra de ninguém. Eu posso eu posso pegar 120 milhões, sair a comprar jogador, inconsequentemente, sem me dar resposta, e ninguém fala nada, ninguém diz nada. Dinheiro do clube, dinheiro dos sócios, dinheiro que tem que ser respeitado e encaminhado de uma maneira mais adequada possível. Aí é como tinha aquela personagem daquela novela, Mistério. Mas eu quero voltar para o nosso convidado, Hernani Campelo. Desculpe. Eu te disse que de vez em quando eu tenho algum desabafo, algumas coisas assim, mas fica tranquilo, é só opinião pessoal. Mas a gente tem que privilegiar o nosso convidado de honra, que veio tão prestimoso aqui nos atender. A tua carreira no meio de comunicação, ela começou no FM. E não exatamente na questão do futebol e do jornalismo esportivo. Como é que foi esse teu início? E que sempre foi o objetivo, né? Meu desejo sempre foi trabalhar no jornalismo esportivo. Desde quando comecei a ter a ideia de fazer faculdade de jornalismo, eu lembro que no início do segundo grau eu pensava, começando a pensar no vestibular e tal, eu pensava em jornalismo ou educação física. E a educação física, na época, tinha uma coisa que não tem hoje. Além das provas do vestibular, tinham provas físicas, testes físicos, né, para entrar na faculdade. E aí eu optei pelo jornalismo, e já há muito tempo, essa dúvida não durou muito tempo, e optei pelo jornalismo. Eu sempre ouvi muito rádio desde pequeno. Tem histórias dos meus irmãos reclamando do rádio ligado e tal, da minha irmã estudando, reclamando do rádio ligado. Eu durante muitos anos, assim, eu tinha um costume na minha infância, que era jogar bolinha de gude com os dedos no chão do quarto da minha mãe, narrando o jogo, né? Desde pequeno. E lembro de uma história, que eu vou contar rapidamente da minha infância, que a gente morava num apartamento que tinha um corredor grande, na ponta do corredor eu peguei a minha irmã conversando com a minha mãe. A minha irmã Cristina, um beijo pra ela. Mãe, não é possível, esse guri não deve ser bem certo. Ele passa as tardes narrando futebol, eu não consigo estudar. Na verdade, eu estava me preparando já. Eu estava à frente do meu tempo. E isso é uma história que virou anedota na família, que é real, né? Eu passava as tardes brincando de jogar bolinha de gude ou de jogar botão e narrando futebol. Então, sempre foi esse o meu desejo. Quando eu entro na faculdade, já um pouco tardiamente, né, com 19 para 20 anos, entro na faculdade de jornalismo, e aí tem aquela pressão de começar a trabalhar e tal. Fui trabalhar, arrumei um emprego de assessor administrativo num shopping de Porto Alegre, e aquilo, eu não gosto de lugar fechado, não gosto de shopping, sou meio avesso a esse consumismo desenfreado, e aquilo tava me incomodando. E no meio disso surge uma possibilidade, através de um ex-colega que a minha irmã tinha encontrado na rua, que eles estavam fazendo um jornal de surf e skate em Porto Alegre, o jornal Vertical. Jornal que marcou a época aí nesse segmento. Que ano isso? Isso é 89. 89. O surf era muito forte do ponto de vista comercial, né? No Rio Grande do Sul tinham muitas lojas, as surf shops em Porto Alegre. Só ali na região, na 24 de outubro, tinham mais de 10. Um mercado muito aquecido. E tinha tido no Rio Grande do Sul a revista Costa Sul, que foi a primeira revista de surf do sul do Brasil. No centro do país já tinha a Fluir, que foi uma revista que se consagrou, da editora Abril, teve a Hardcore, que até depois eu trabalhei, que era em São Paulo, e aqui tinha a Costa Sul. Quando a Costa Sul fechou, o pessoal que trabalhava na Costa Sul queria o jornal Vertical, que era um jornal com capa em offset, né? Capa, papel mais grosso, colorido, e 2 cadernos de jornal mesmo por dentro, um de skate e um de surf. E aí nisso, a minha irmã conversando com esse cara, ele trabalhava no jornal e era um dos redatores, e aí me convidaram para ir lá conhecer. Fui lá, no outro dia comecei a trabalhar no Jornal Vertical, na redação. Eu estava no 4º ou 5º mês da faculdade de jornalismo, e eu achava na minha cabeça que eu ia trabalhar, que eu gostava muito de rádio, mas que em rádio eu ia fazer produção, e que eu ia trabalhar mais nessa parte de redação, de jornal, revista e tal, que eu adoro até hoje. Trabalhei vários anos depois já, né, na vida adulta, no Jornal Correio do Povo, né, eu trabalhei em outros jornais diários, em Criciúma, em Florianópolis. Gosto muito dessa área.
E porque eu achava que a minha voz não era compatível com o rádio. Eu tinha uma noia minha, até porque nessa época ainda tinha um pouco da questão, principalmente no rádio AM. O AM era rádio jornalismo e esporte e o FM era música. Isso. E tinha a história das vozes, as grandes vozes. E eu achava a minha voz que era inadequada. Hoje eu tenho certeza que o que mais importa não é a questão da voz, eu não acho a minha voz ruim, mas o que mais importa é a comunicação. A comunicação mudou muito nos últimos 36 anos, estamos falando, 35 anos e 36, e antigamente se tinha muita questão do vozeirão, principalmente para trabalhar na Rádio Gaúcha, a voz postada na Rádio Gaúcha, nos noticiários e tal. Hoje é a questão de se expressar, de passar a comunicação, de passar a informação. Então, eu comecei no jornal, o jornal me levou por caminhos e oportunidades a trabalhar na Ipanema FM. Mas antes disso, eu muito inquieto, sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu em março entrei na faculdade de jornalismo, em junho comecei a trabalhar no Jornal Vertical e em julho eu consegui um estágio na FM Cultura, a rádio da TVE, que tinha entrado no ar poucos meses antes, como auxiliar de produção, produzindo os programas Conversa de Botequim, que é um programa de música popular brasileira que tá até hoje no ar, um programa maravilhoso. O Conversas que Fizeram a Minha Cabeça, apresentado pela uma jornalista, a Ivete Brandalize. Ivete Brandalize. E um outro era um programa... Não era ela do Primeira Pessoa. Ela também. Sim, depois ela fez Conjugando verbos em primeira pessoa. Ela mesmo, na TVA. E um programa que fazia entrevista, o perfil do entrevistado através de músicas que marcaram a trajetória da vida da pessoa. Enfim, na FM Cultura. Mas sempre na produção, nos bastidores, ainda longe do microfone, achava que o microfone não era para mim. E aí, isso em 89, aí em 90, surge um convite, eu seguia no Vertical, surge um convite, e aí eu saí, terminou meu estágio lá na FM Cultura, estava só no Vertical, o jornal crescendo, bombando, e aí surge um convite para ir para Ipanema FM fazer a produção de um programa novo de surf. Havia mudança na programação, estava saindo do ar um programa, entraria outro com um apresentador, e eu seria o produtor do programa. E também para fazer o Boletim das Ondas, na Ipanema FM. E aí fui para Ipanema no meio de 1990, e logo em seguida o apresentador do programa sai do ar, e aí o programa cai no meu colo, e eu tive que passar a fazer a locução interinamente, por um programa, 2, 3, e fiquei anos na Ipanema fazendo o Surf About, ali que começou efetivamente no FM. Então eu começo pelo FM, meio por acaso, assim, achava que o microfone não era para mim, mas daí eu já tinha, aí isso em 90, aí em 91 vou trabalhar na Pampa M, paralelo a Ipanema. Aí o Jornal Vertical terminou, aí eu consegui uma oportunidade na Rádio Pampa para fazer um programa de esportes, e aí segue a carreira, e sempre com 2, 3 atividades simultâneas, mas comecei efetivamente na Pampa já era futebol daí? A Pampa na época era jornalismo e esporte, não transmitia os jogos, mas tinha programa de futebol, isso em 91. E em 92 e 93 eu fiz o mesmo na Bandeirantes. Eu produzi o Band Sport Show, o programa que está no ar até hoje, na época os apresentadores... O primeiro foi o Melinho, Luiz Carlos Melo. Depois foi o Mário Lima, meu grande amigo, irmão do coração. E lá pelas tantas, além de produzir o Band Sport Show, eu apresentava o Jornal dos Esportes, eu e o Paulo Pires, que tá na Bandeirantes na Bandeirantes até poucas semanas. Esse programa ia ao ar das 11 à meia-noite, na Band na época. Então ali já estava realmente andando a questão paralelo. Eu estava na Ipanema, mas consegui começar a trilhar um caminho no jornalismo esportivo a partir dali, a partir de 91, Pampa, Bandeirantes e tal. Campelo, tu mesmo colocasse a tua ligação com o futebol, o negócio de fazer as narrações e tal, e já fazer as locuções no mundo imaginário ali, com joguinhos, bolinha de gude, jogo de botão. E daí depois tu cai no surf. Então tem que ter um domínio de vários esportes. Tu fosse uma criança e um jovem que praticou muito esporte, como é que foi o esporte na tua vida? Eu tentei muito praticar esporte. Eu sempre tive muitos problemas respiratórios que geravam, e alérgicos e tal, que geravam... Ficava muito doente, seguidamente doente. Eu tive uma asma severa na infância, bronquite asmática, na época pré-bombinhas, né? Então, eu lembro de noites do meu pai, de estar no colo do pai, indo para a janela para pegar um ar. Lembro de fazer, antes dos nebulizadores, lembro de fazer
Como é que chamava? Não era Inalação. nebulização. Vaporização. Vaporização. Uma panela quente com uma água fervendo, aí É. abria a panela e eu ficava respirando aquele vapor ali. Então eu sou e isso me gerava dificuldades para prática esportiva. Inverno, frio, eu ia para educação física, voltava doente, nariz correndo, gripe, febre. Aí até em virtude disso me foi recomendado desde de muito pequeno a natação. Fazia natação, mas daí quando eu tava engrenando vinha uma dessas gripes, dessas coisas, aí ficava uma semana, 2 sem poder ir no clube. Enfim, mas eu sempre tive muito perto, gostei, mas a prática em si sempre foi muito difícil. Eu consegui ter uma prática esportiva regular mesmo, de muitos anos. Agora, recentemente, aí, quase aos 50 anos que eu comecei a correr. E foi o esporte que eu me descobri, que eu consigo ter disciplina para realmente praticar. Que bacana. Aí tive que interromper, tive uma lesão, uma ruptura de ligamento do LCA, do ligamento cruzado anterior. Boa. Fiz a cirurgia, aí foi jogando e tal, aí parou um pouco a corrida, aí voltei, tive uma distensão. Enfim, tô nessa ida e vinda, mas a prática esportiva regular mesmo que eu consegui ter foi mais recentemente. E a tua infância, porque tu nos contou em off aqui que foi parto pélvico, que o pessoal da família ficou assustado com o parto pélvico na época, uma novidade, assim, uma coisa que tinha até um temor de letalidade e tal. Cara, a mãe contava essa história, né? Que ela, quando ouviu esse termo pélvico no momento do parto, na sala de cirurgia, enfim, na sala... não é sala de cirurgia, Sala de parto. Na sala de parto. A mãe disse que ficou preocupada, né? Porque ela não sabia o que era aquilo, o que é isso, pélvico. Sim. O pélvico é porque eu nasci com os pés, né? Na época não tinha ecografia. Isso é nos primórdios da humanidade, 1969. No abençoado ano que o Inter inaugurou o Beira-Rio, estádio erguido das águas por um povo. Em 69, né? Não tinha ecografia, aí eu me virei e na hora do parto eu nasço com os pés. Aí eu fiquei alguns instantes, né? Não sei exatamente, preso. Isso gerou 2 dificuldades. Uma dificuldade respiratória, que provavelmente seja a origem dos meus problemas de bronquite, problemas respiratórios e tal. E gerou problemas motores, né? Psicomotores. E aí eu tive dificuldade para falar. Eu comecei a falar tarde. E hoje narra. E hoje é a voz do Beira-Rio. Eu Impressionante. comecei a falar tarde. E aí, só o meu pai, assim, que me entendia e tal, umas frases mescladas. Ou ele fazia de conta que eu entendia, eu achava que ele entendia. Isso era na fase pré-escolar já. Pré-escolar. E aí, em 1975, no ano que eu ia fazer 6 anos, eu fui pro Jardim de Infância. Colégio Cirandinha, tem até hoje, colégio da prefeitura, na frente da hidráulica do Moinhos de Vento. Isso. E aí eu lembro de cenas da professora falando com os coleguinhas e tal, tentando acalmar, porque eles não me entendiam, né? E lembro de conversar com a professora, lembro assim, alguns flashes. E aí nisso, quando termina o Jardim de Infância, no outro ano eu ia fazer o primeiro ano do primeiro grau do primário no Colégio Estadual Uruguai, glorioso Colégio Uruguai ali no Parcão, que o meu irmão, um ano mais velho, já estudava. Só que não tinha jardim, daí o jardim eu fiz no Cirandinho, enfim. Aí quando eu ia passar para o primeiro ano, a professora, o Jardim de Infância e tal, fez uma recomendação, que eu tivesse um acompanhamento para superar essa dificuldade, porque eu ainda não tinha a fala assim clara, né? Acompanhamento em outro turno. Em outro turno, tá. Acompanhamento. E aí existia uma coisa na época, que muitos anos depois eu fui me dar conta, que eu acho que não existe mais, que em Porto Alegre as escolas estaduais tinham núcleos de auxílio, de tipo uma atividade especial, uma escola especial no contrafluxo para crianças com dificuldade de aprendizagem e dificuldades motoras. Então eu fazia o primeiro e o segundo ano do primário, eu fiz no Colégio Uruguai de manhã, e 2 ou 3 vezes por semana eu fazia uma atividade especial na escola Monte Serrat, lá na rua Furriel, hoje bairro Monte Serrat. Furriel Luiz Antônio. Na Furriel Luiz Antônio, que a minha mãe levava de tarde e tal, porque aí eu lembro isso no primeiro e segundo ano. E no terceiro ano, eu ainda tive que fazer mais um ano, eu acho que talvez num número de dias menor, lá no Colégio Antão de Farias, na Vila Jardim.
na Protásio Alves, lá diante da Obra Direita. O que na época a rua, inclusive, não era calçada, né? E a gente ia lá uma vez por semana para fazer as atividades. E eu lembro de algumas atividades, tinha exercícios de equilíbrio, de caminhar numa trave de equilíbrio, fazer movimentos com a mão. Eu tinha dificuldades com a motricidade fina, especialmente com a mão esquerda. Eu fui aprender, por exemplo, a calçar o sapato com 8 ou 9 anos. Lembro do meu irmão que a gente ia pro colégio, ele tinha que amarrar meu tênis. E a fala, quando é que E a fala, engrenou? aí Porque... ela foi engrenar ali, sei lá, meados do primeiro ano do primário, que aí ela, com essas atividades e foi tal, deslanchando. tive uma coisa que, uma doença, uma dificuldade que chama-se dislalia, né? Foi o que eu, na questão da fala, eu tive, mas eram problemas motores. E hoje eu tenho algumas dificuldades, assim, muito Nossa, mas sutis. é uma superação. Hoje te apaixonou pela Natia, tu não larga mais ela. Cara, em 2015, de agosto de 2014 o abençoado dia 15 de maio de 2017, quando eu comecei a trabalhar no Internacional, eu fiquei longe profissionalmente do microfone. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Nunca mais. É uma eu vou coisa morrer de falando louco, no microfone, pode ter certeza. É uma coisa de louco, né, cara? Nunca mais. Eu não sei como que eu tava numa vibe de mudar, de não querer mais jornalismo esportivo e tal. Mas, enfim, aí veio o convite abençoado para trabalhar no Inter. E tô no Inter desde então e, né, atuo, né, de uma forma diferente, mas é uma superação, né, esportiva. Tu vê que essa facilidade que ele tem de se expressar, de colocar as palavras de uma maneira muito adequada, é uma coisa que o exercício do dia a dia, o dom que ele tem, tudo somado, faz com que tenha esse sucesso como jornalista, né, Campelo, que eu acho que realmente, eu como colorado, acredito que o João também, fica muito feliz por tu estás lá. Como é que é? Bom, Boa tarde, torcida colorada! Cara, é um presente de Deus, né? Ser o locutor do Beira-Rio e falar direto com a torcida do Inter, né? Olha, é um presente. O pessoal espera exatamente a manifestação. Para isso, quando tu começa a chamar, o time está entrando, todo mundo tá muito eufórico ali, e tu começa a falar, o pessoal fica encantado. Minha vontade era gritar no meio do jogo e apoiar, mas não pode, né? Não pode. Não pode. Olha, o pessoal fica quando tu começa assim, porque o jogo está por começar. E o pessoal fica muito encantado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E essa superação, né, cara? Quem diria, cara? E aí tem mais um detalhe nisso que eu só fiquei sabendo agora mês passado. Eu, em 2004, né, consultando um médico, um amigo e tal, o já saudoso, falecido Dr. Roque Renato Aloy, que era um grande gremista e torcedor do Palmeiras, ele me recomendou a cirurgia do desvio de septo. Eu nunca respirei pelo nariz, né? Também isso tenho de dificuldade. Eu também, nunca respirei pelo nariz. Eu tremendo, além de não respirar, é o nariz feio. Se fosse bonitinho, tudo bem, né, cara? E eu sempre respirei pela boca, né? E aí, em 2004, tive o Rock queria operar e acabei não operando. Passou, e esse ano eu tomei essa decisão na minha vida. 21 anos depois. Operou o septo. E fiz a cirurgia do septo com o doutor Sandro Facó agora, exatamente há um mês. E aí, nesse meio tempo, uma amiga foi levar o filho para uma consulta e o doutor Sandro disse: eu não sei como que ele narra futebol respirando daquele jeito que ele respira. É a questão da superação, da adaptação do ser humano ao meio, né, cara? Tu quer fazer a coisa e tu acaba se adaptando. Era o jeito que eu respirava desde então. Agora que eu vou provavelmente passar a respirar pelo nariz, dormir melhor, ter mais fôlego para narrar e tal. Acho que um dos objetivos da cirurgia é poder proporcionar que eu narre e me canse menos. É verdade. Porque a narração acaba a respiração é tudo. Bom, Hernani, nós queremos... Nem temos palavras para te agradecer, um sujeito, né, do teu gabarito dentro do jornalismo geral, jornalismo esportivo, uma personalidade com tanta história, tanto significado, e agora trabalhando no que tu trabalha, ter nos dado a oportunidade de ter vindo aqui, como eu disse no início do programa, espargir luzes. Essa é uma lembrancinha singela que a gente quer te dar.
planejada e organizada pela nossa produtora Cláudia Fleury, sempre citando o nome da nossa diretora de comunicação e marketing, que foi lá do Beira-Rio, Milena Schuller. E sempre lembrando o nosso presidente Marcelo Matias, que não vai ser Matias, vai ser Marcelo Matias. Marcelo Matias. Marcelo! Que é o grande responsável por nós estarmos aqui conduzindo esse programa. Então, quero te dar o muito obrigado e desejar que tu ainda volte muitas vezes. Obrigado, Jefferson. Obrigado, João Riso, Fossari. Agradecer a Cláudia pelo convite. Pô, muito obrigado, Cláudia. Um presente estar aqui hoje. Foi uma alegria muito grande poder participar. Parabenizar os Simers por esse canal, né, no YouTube, com vários programas, com uma programação intensa, com vários programas de qualidade. Eu estive nessas últimas semanas, né, acompanhando para entender melhor como funcionaria a entrevista e tal. O próprio programa Sala de Prescrição tem várias entrevistas interessantes, playlist bastante extenso. Parabenizar por esse canal mesmo que vocês estão fazendo, agradecer o convite, agradecer a Cláudia, que vem aí fazendo um grande trabalho na comunicação. E dizer que é uma honra estar aqui, poder contar um pouquinho da história, né, dessa superação, dessa trajetória. A profissão de jornalismo é uma profissão muito difícil, muitas vezes incompreendida, muitas vezes mal valorizada, financeiramente inclusive, mas é uma profissão maravilhosa. Eu não me vejo fazendo outra coisa, faria tudo de novo. Talvez um monte de erros que eu cometi eu tentaria não fazer, mas aí é outra história. Mas repetiria a trajetória toda. Sou muito feliz por ter conseguido transformar algo que eu gosto, que eu amo muito, em profissão. Porque eu entendo o seguinte, né? Isso é qualquer coisa da vida. A gente tem que fazer, claro, com dedicação, com profissionalismo e tal, mas principalmente com amor. Tem que ter amor envolvido em qualquer coisa da vida, senão não tem sentido. Não tem. Obrigado. Doutor Riso, quer dizer suas últimas palavras de hoje? De hoje? Não. Eu queria dizer primeiro a satisfação, né, de ter um jornalista desse peso aqui com a gente, né? Eu fico muito agradecido pelo convite, né, para estar aqui com vocês. E eu queria desejar umas coisas. Primeiro, muita felicidade. Eu torço muito pelo Cruzeiro, sabe, nosso Cruzeiro. Eu quero muito que esse clube, até fora do ar eu perguntei, né, que pode ser um programa sobre isso, eu perguntei para o Hernani sobre uma SAF, né, porque um clube desses, um clube centenário, né, já tem um estádio que dispensa comentários, poderia ser uma nova força aqui no estado. E um outro desejo que eu tenho, assim, do fundo do coração, cara, que tu nunca precise ser a voz do Internacional na Série B, tá? Que isso não aconteça. Eu, particularmente, torço e tenho uma coisa dentro de mim dizendo que isso não vai acontecer, né? Mas estamos aqui num mundo onde tudo pode ocorrer, mas eu não quero e eu desejo com toda a força que o Hernani seja a voz do Inter, o Inter da Série A, e que ainda a gente grite muito no estádio, comemorando título, né? Não só gauchão, mas títulos importantes com o nosso glorioso. Muito obrigado. Bom, só posso tentar, de alguma maneira, não imitar, que eu não chegaria aos pés, mas... Torcida Colorada, foi uma satisfação enorme ter a voz do Beira-Rio, Hernani Campelo, aqui junto conosco. Um abraço, até mais. Obrigado, doutor Fossati. E eu quero agradecer a todos vocês, mas quero agradecer principalmente a você que está agora na plataforma nos prestigiando, nos dando o prazer da sua companhia, nos dando o prazer de fazer parte um pouco da sua vida, nesse momento em que está fazendo as mais diversas atividades, nos mais diversos horários. Esse programa é feito para você. Então, um beijo no coração, ótima semana, e a gente volta, se Deus quiser, na semana que vem com mais um Sala de Prescrição.